Fala galerinha do Aprender Solidário, beleza? Eu sou o professor Anselmo Guerra, estarei como monitor de matemática de vocês ao longo desse projeto, tá? Então contem comigo que eu estarei com vocês para a gente fazer encontros virtuais, resolvendo exercícios, tirando dúvidas ou simplesmente batendo aquele papo gostoso em relação à matemática, tá? Vocês sabem que tem uma biblioteca de apoio, né, em suas salas no Google Classroom, né? Onde estaremos postando vídeos gravados pela nossa equipe ou vídeos indicados, né, pelos nossos professores, para que possam, né, para que esse material possa te ajudar aí ao longo dessa trajetória, né? Esse primeiro vídeo que eu estou gravando, tá, ele vai ser para a gente discutir um pouquinho a relação de divisibilidade dentro dos números naturais. Vou dividir em duas partes. Vou gravar um vídeo com a parte conceitual, né, falar do conceito de divisibilidade, falar um pouquinho de números primos e do processo de fatoração, decomposição em números primos, tá, em fatores primos. E em seguida eu vou fazer um novo vídeo falando de MMC e MDC, beleza? Então vem comigo aí que a gente vai começar a nossa brincadeira, tá? Bom, então vamos lá, vamos nessa. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer o conjunto no qual a gente vai estar trabalhando, que é o conjunto dos números naturais, que é esse conjuntinho aí que vocês já conhecem, né? 0, 1, 2, 3, né? É um conjunto infinito, não possui um maior elemento, mas tem um menor elemento que é o 0, né? Então, esse é o conjunto dos naturais e é dentro dele que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Bom, para a gente falar do conceito de divisibilidade. Se eu chegar para vocês e perguntar o seguinte, o número 20 é divisível pelo número 4? Vocês já responderam, né? Já escutei todo mundo falando aí, todo mundo disse, né? E aí se eu perguntar por que, vocês vão dizer, porque 4 vezes 5 é 20, né? Essa é a primeira resposta que a gente dá, né? E tá certo. Tá? O 20 ele é divisível por 4 e o 5 tem tudo a ver com isso, né? Vamos só formalizar um pouquinho o conceito, tá? Então eu digo que o número natural B, pensa no número natural B, eu digo que ele é divisível por um número natural A se existir um único natural C, tal que B é igual a A vezes C. Como assim, Anselmo? Como assim? Bom, eu perguntei para vocês, né, se o 20 era divisível por 4. O natural 20 ele é divisível pelo natural 4, porque existe um único natural, que é o 5, que multiplicado por 4 dá 20. É isso daí. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu digo que o 15 é divisível por 5. Por que o 15 é divisível por 5? Porque existe um único natural que multiplicado por 5 dá 15. E esse número é o 3. Esse natural é o 3. Beleza? Esse é o conceito de divisibilidade. E aí eu digo que o 15 é divisível por 5. E dizer que o 15 é divisível por 5, tá? Pode ser dito também de outras maneiras. Tá? Afirmar que 15 é divisível por 5 é a mesma coisa que dizer que o 15 é um múltiplo de 5. Ou eu posso dizer também que o 5 é um divisor do 15, ou simplesmente que o 5 divide o 15. Então essas 4 afirmações aí, elas são equivalentes, elas significam a mesma coisa. Dizer que 15 é divisível por 5 é dizer que 15 é múltiplo do 5, ou 5 é divisor de 15. Ou simplesmente eu digo que o número 5 divide o 15 em 3 partes, não é isso? Bom, vamos lá, né? Agora a gente tem que fazer algumas observaçõezinhas em relação ao número natural muito especial, que é o 0. A gente está falando sobre divisibilidade, e aí temos que tomar alguns cuidados em relação a esse camarada aí, que é o 0. Tá? Bom, sobre divisões por 0, o que é que a gente pode falar? Vamos pensar, né? Será que dá para dividir por 0? Né? Muita gente já está pensando aí, não posso dividir por 0, é impossível dividir por 0, não é isso? Alguns já devem estar pensando dessa maneira. Existe alguma forma de pegar um número e dividir por outro? Enfim, vamos ver isso agora, né? Bom, vamos pensar em duas possibilidades. Eu posso pegar um número que não é 0, ou seja, um número não nulo, e tentar dividir por 0. Tá? Será que é possível você pegar um número não nulo e dizer que esse número é divisível por 0? Vamos voltar para o caso do 20, o exemplo que eu dei. Eu disse que o 20 é divisível por 4. Porque existe um único número que multiplicado por 4 dá 20, esse cara é 5. Não é isso? Será que o 20 é divisível por 0? Se o 20 fosse divisível por 0, isso significaria que existiria um número que multiplicado por 0 daria 20. Isso é possível? Não, né? Isso é impossível, gente. Pegar um outro número, pegar o 12, por exemplo. Né?
Se eu disser que o 12 é divisível por zero, eu vou estar dizendo que existe um único natural x que multiplicado por zero dá 12. Isso é impossível, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então não existe divisão de um número não nulo por zero. Correto? Aí alguém pode pensar, Anselmo, e se eu pegar o zero e dividir pelo zero? O que é que vai acontecer se eu pegar o zero e dividir pelo zero? Existe alguém que multiplicado por zero dá zero? Existe, e não é só alguém não, existe uma infinidade de números. E aí que está o problema, ele não é único. Nós definimos, né, nós falamos do conceito de divisibilidade sobre a existência de um único número, né? Então, ó, dividir zero por zero, eu vou ter uma indeterminação, porque qualquer coisa vezes zero vai dar zero, né? Então, quando eu penso num número x que multiplicado por zero vai dar zero, a gente vê, tá na cara, né? A gente consegue perceber aqui que esse número x ele não é único, né? Então, a gente não vai ficar falando sobre divisão por zero. Beleza? Ainda sobre o zero, né? Todo número natural não nulo é divisor de zero. O que eu afirmei agora há pouco é que o zero não é divisor. Tá? Eu não posso dividir por zero, mas eu posso pegar o zero e dividir por quem eu quiser, desde que não seja o próprio zero. Tá? Então todo número não nulo é divisor do zero. Por exemplo, 15 é divisor de zero. Porque eu posso pegar o zero e dividir por 15 e esse resultado é único, que é o zero. Eu tenho 0 vezes 15 igual a zero. 0 é divisível por 18? É. Por quê? Porque só existe um único número, que é o zero, que multiplicado por 18 vai dar zero. Então todo número que não é nulo, ele é um divisor do zero. Beleza? Bolinha para frente, né? Vamos lá. Bom, alguns exemplos aí de múltiplos e divisores, né? Só pelo conceito de ser múltiplo e ser divisor de um número, né? O 16. Quem seriam os múltiplos, tá, não nulos do 16? Vou pegar esse conjuntinho aqui, tá? É só pegar o 16 e sair multiplicando por todos os naturais não nulos, não é isso? Então, ó, 16 vezes 1 vai me dar 16, vezes 2, 32, vezes 3, 48, e por aí vai, tá? Reticências aqui, ó, esse conjunto é um conjunto infinito. Se eu pegar o 16 e multiplicar por qualquer natural, né, eu vou ter, tá, um múltiplo do 16, a gente sabe que esse conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Agora os divisores do 16, quem são? O 16 ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 8, por 16. Esse é o conjunto de todos os divisores do número 16. Eu tenho aqui outros exemplos. O 20, está aí na tela, né, os múltiplos e os divisores do 20, né? Ok? Infinitos múltiplos, né? E ali eu tenho todos os divisores do 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20, né? Eu tenho, por exemplo, o 11, ó. Tá lá alguns múltiplos. Como é infinito, estou colocando aqui as reticências, tá, para indicar, mas eu tenho os primeiros múltiplos aqui, tá? Positivos aqui do 11. E tem os divisores do 11. Os divisores do 11 são apenas o 1 e o 11, né? Ele só tem esses dois divisores. O 11 tem uma característica bem interessante que a gente vai falar já já sobre ela, tá? Outro exemplo aqui é o 7. Eu tenho aí alguns múltiplos do 7 e tenho aí os divisores do 7. Também apenas dois divisores, exatamente dois divisores, tá? Tanto 11 quanto 7, tá, eles vão receber um nomezinho bem especial por conta dessa característica, deles terem apenas dois divisores, tá? Que é o conceito de números primos, tá? Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu digo que um número é primo quando ele tem exatamente, nem mais nem menos, ok? Exatamente dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo, ok? Alguns exemplos. O 2, ele é um primo, tá? Ó, os divisores do 2, apenas o 1 e o 2. O 7, como nós vimos. O 11, que estava no slide anterior também, né? 31, 59, são alguns exemplos de números primos. Beleza? Uma observaçãozinha que a gente faz é que o 2 é o único número natural que é primo. Tá? Par. O único número natural par que é primo. Por quê? Porque qualquer outro número par, além do 2, ele vai ser divisível por 1. Todo número é divisível por 1. Tá? É divisível por ele mesmo. Ok? E além disso, como ele é par, ele vai ser divisível pelo menos pelo 2 também. Se eu pegar o 10, por exemplo, o 10 ele não é primo, ele é divisível por 1, por 10. Mas além disso, o fato do 10 ser par faz com que o 10 seja divisível por 2. Então já apareceu aí um terceiro divisor. Já deixou de ser primo aqui. Tem um 5 ainda, que eu não tinha contado.
Mas só o fato dele ser par já tem um, ele mesmo, e o próprio 2. Né? E o 2 como divisor. Então, 2 é o único número natural par que é primo. Beleza? Outra observação, que o 0 e 1 não são primos, porque eles não têm exatamente 2 divisores. O número 1, ele só tem um divisor, que é o 1. Tá? E o número 0 tem infinitos divisores. Ok? Bom, alguns números naturais primos aí. Então, a sequência aí dos primos. Esse conjunto dos números primos ele é infinito, tá, gente? Então, tá aí na tela uma sequenciazinha, ok? Dos números primos aqui em cima. Tá bom? Bom, vamos lá. Números compostos. O que é um número composto? Um número natural ele é dito composto quando ele tem mais de 2 divisores naturais. Tá? Um número natural não nulo, enfatizem isso, ok? Não nulo, ele é composto quando tem mais de 2 divisores naturais. 0 não é composto, tá, gente? Faltou uma observaçãozinha aí, ó. Botar na edição. Número natural não nulo, ok? É dito composto quando tem mais de 2 divisores naturais. Vamos corrigir isso no meio da gravação, não tem problema, né? Vamos lá, não vai dar para regravar isso tudo de novo, né? Então, onde é que estamos aqui? Os números compostos, né? Então, ó, um número natural não nulo, tá? Ok? Então, tá corrigido agora, beleza? Durante a gravação, que maravilha, né? Vocês não sabem quantas vezes eu comecei a gravar essa aula e interrompi aqui. Bom, vamos lá. Um número natural não nulo é dito composto quando possui mais de 2 divisores naturais. Alguns exemplos de números compostos. Eu tenho o 12, né? Tá aí, ó. O 12 tem 6 divisores naturais. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 20, ó, o conjunto dos divisores de 20 aí. Ok? Tá? Observação, né? Que todo número natural diferente de 0 e 1. Esquece o 0 e 1, esses números especiais, né? Todo mundo vai ser ou primo ou composto. Qualquer natural, que não é nem 0 nem 1, ou ele é primo ou ele é composto. Tá? Uma das duas coisas. Exclusivamente. Tá? Bom, todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Isso tem a ver com o que a gente vai falar agora, tá? Que é o processo de decomposição e um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da aritmética. Tá? Esse teorema ele versa o seguinte, ele diz que todo número composto pode ser escrito como produto de números primos e essa decomposição ela é única, a menos da ordem dos fatores. Então qualquer número natural, esquece o 0 e 1, tá? Qualquer número natural que não for primo, ou seja, se for composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. E os números primos que eu uso para essa multiplicação resultar no número composto, essa escolha é única. A única coisa que pode mudar é a ordem desses elementos, porque na multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então, esse é o teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, o número 12. 12 é um número composto. Tá? E 12 pode ser escrito como multiplicação de números primos. Quais são os números primos que eu multiplico para dar 12? 2, o 2 e o 3. Então, 12 ele é 2 vezes 2 vezes 3. Mas eu também posso escrever o 12 como sendo 2 vezes 3 vezes 2. Ou 3 vezes 2 vezes 2. O que importa é que, para formar o 12, eu vou usar o número primo 2 duas vezes e vou usar o número primo 3 uma vez. E não tem outra forma de você conseguir obter o 12, multiplicando números primos. Tem que ser assim, o 2 duas vezes e o 3 uma vez. O 100. 100, ele é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20 vezes 5, 100. E eu posso embaralhar, né? Posso mudar a ordem desses fatores. Eu coloquei apenas 3 possibilidades aqui, mas existem outras. Tá? Mas o fato é que eu só consigo obter o 100 multiplicando 2 duas vezes e o 5 duas vezes. Não tem outra possibilidade. No 12, né, obrigatoriamente eu vou ter 2 fatores 2 e um fator 3, está aqui, o 2 apareceu duas vezes, o 3 uma. Então eu posso dizer que o 12 ele é 2 ao quadrado vezes 3. E o 100, né, para obter o 100 eu vou ter obrigatoriamente 2 fatores 2 e 2 fatores 5. Então 100 ele é
2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá? Eu decompus o 2, o 12 e o 100 em fatores primos. E esse é o objetivo desse vídeo, aprender esse processo. Pegar um número composto e transformar em produto de primas, porque isso é uma ferramenta que a gente vai estar usando, né, ao longo aí da vida escolar da gente. Né? A gente não vai mais se deparar com a questão do tipo fatório número 12, fatório 100, mas é algo que a gente vai precisar, é uma chavezinha de fenda, né? É uma ferramenta que vai ser usada para você abrir alguma coisa, para você apertar um parafuso. Então, a gente vai aprender essa ferramenta e vai aplicá-la, né, em vários e vários momentos. Ok? Bom, então esse processo aí é chamado fatoração. Né? Fatorar na matemática significa transformar em produto. Essa operação multiplicação, quais são os elementos de uma multiplicação? Fatores e produto. Né? O 6 ele é o produto de 2 por 3. 2 é um fator, 3 é um fator, 6 é o produto desses fatores. Né? Quando a gente aprende as 4 operações, né, lá na educação infantil, no Fundamental 1, né, então você fala na soma, né, quais são os elementos, né, na adição, parcelas e o resultado é soma, né, e por aí vai, né, na subtração, como é que você chama aquele resultado? Diferença, tem a parcela, né, tem o minuendo, subtraindo, o resto é diferença, enfim, são os elementos de uma operação. Na multiplicação, os elementos são fatores e produto. Então, quando eu falo fatorar, é transformar em produto, é escrever na forma de multiplicação. Ok? Não só números são fatorados, a gente pode pegar um polinômio e fatorar, vocês vão ver isso aí ao longo do curso de vocês, né? Mas no caso dos números compostos, eu vou transformar, tá, em produto de números primos. Eu vou fatorar, não fatorar de qualquer forma, fatorar em fatores primos, ok? Então tem um exemplo aí, eu quero realizar a decomposição em fatores primos do 12, do 24 e do 60. Tá? Eu quero fazer isso. Então vamos começar nossa brincadeirinha. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Pronto, tá aqui as minhas notas. Né? Então, como é que a gente decompõe um número? Né? Como é que a gente pega um número composto e transforma em produto de primas? Vou pegar o 12 aqui. O que é que eu faço com o 12? Vou escrever o 12 aqui no cantinho. Vou puxar uma barrinha aqui, tá certo? Puxar uma barrinha aqui. E vou começar a dividir o 12 pelos números primos. O 12 pelos números primos. Ok? A ordem importa? Não. A ordem não importa. A ordem não importa. Mas, por uma questão de organização, a gente vai sempre do menor para o maior primo. Ok? Então, quem é o primeiro número primo? É o 2. E o 12 é divisível por 2? É, porque é par. 12 é par. Tá? Em outra oportunidade, gente, eu vou indicar para vocês, tá? Ou, se possível, gravar um vídeo sobre os critérios de divisibilidade. Como o foco nesse vídeo foi essa questão da decomposição, tá? Acabei pulando essa parte aí, tá? Dos critérios de divisibilidade, mas depois eu indico para vocês. Para você olhar para o número e saber, sem perder muito tempo, se ele é divisível por 2, por 3, por 4, 5, tá ok? Lembrem-me disso, tá? Podem me cobrar. Bom, o 12 ele é divisível por 2. Então, quanto dá o 12 dividido por 2? Vai dar 6. Então tá aqui o 6. 6, ele ainda é divisível por 2? É. Então, venho e divido por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. Bom, 3 é divisível por 2? Não, não é. O que é que eu faço agora? Vou para o próximo número primo. Quem é o próximo primo depois do 2? É o 3. 3 é divisível por 3? É, 3 é primo, só vai por ele mesmo, né? Então, ó, por 1 e por ele mesmo. Então, cheguei aqui no 1. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chegar em 1 aqui, eu acabei a minha decomposição. Então, o 12, ele é 2 vezes 2 vezes 3. Tá? O 2, o fator 2, aparece 2 vezes. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a decomposição em fatores primos do 2. Volto a falar que a ordem não importa, né? Ó, eu poderia, por exemplo, tá aqui, eu dividi o 12 por 2, aí cheguei no 6, e aí eu esqueci de dividir o 6 por 2. E aí eu vou lá e divido o 6 por 3. Tá, 6 dividido por 3 deu 2. 2 é primo, só vai por ele mesmo. 2 dividido por 2, aqui deu 1. E aí, ó, o que aconteceu? Ó, o 2 continua aparecendo 2 vezes e o 3 continua aparecendo uma vez. Então, eu vou continuar tendo 2 fatores 2 e um fator 3. Eu tenho a mesma decomposição. Não importa. Tranquilo, gente?
Qual foi o outro que foi pedido? Foi o 24, não é isso? O 24 é muito parecido com o 12, ele é 12 vezes 2, né? Então, ó, vai ser isso daqui com 24 aqui em cima, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. 24 eu divido por 2, vai me dar 12, e a do 12 eu já fiz, né? Ó, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Está decomposto aqui o 24, ó. O fator 2 aparece 3 vezes e o fator 3 aparece uma vez. Então, 24 nada mais é do que 2 ao cubo, que dá 8, né? Vezes 3. 8 vezes 3, 24. Beleza? Bom, o próximo número que foi pedido foi o 60, não é isso? Então, vamos decompor o 60 em fatores primos, né? Como é que eu faço? Vamos dividindo 60 pelos números primos. O primeiro é o 2. 60 é divisível por 2? É. Né? Então, 60 por 2 já me dá 30. 30 ainda é par, ainda posso dividir por 2. Então, 30 por 2 vai me dar 15. 15 já não posso mais dividir por 2, porque é ímpar, mas eu posso dividir por 3. Tá? Já adiantando um critério de divisibilidade aqui, ó. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. 15, ó, 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3, então 15 é. Tá? Então 15 eu posso dividir por 3, vai me dar 5. 5 é primo, né? Então 5 divido por 5 dá 1. Encerrei aqui a decomposição do 60. Então quem é o 60? O 60 é o 2, ó, duas vezes, né? Então tem o 2 ao quadrado, vezes o 3, vezes o 5. Está aqui a decomposição do 60. Beleza? Eu vou decompor o 60 mais uma vez, mudando a ordem. E nós vamos chegar na mesma decomposição, né? Como já foi dito, né? Como está lá no Teorema Fundamental da Aritmética, né? Essa decomposição ela é única, a menos da ordem. Ok? Então, 60. Eu quero decompor o 60 de outra forma agora. Eu dividi o 60 por 2, aí deu 30. Aí eu esqueci de dividir por 2. Também esqueci de dividir por 3, mas eu percebi que 30 divide por 5. Posso dividir por 5. Né? Dividi o 30 por 5, deu 6. Né? Ah, o 6 eu posso dividir por 3. Vai dar 2. E o 2 é primo. Aqui, ó, por 2. Deu 1. Olha o que aconteceu. O 2 aparecendo duas vezes. Então, eu tenho 2 ao quadrado. O 3 aparecendo apenas uma vez. E o 5 apenas uma vez. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu tenho a mesma decomposição aí para o 60. Beleza? Bom, o primeiro vídeo foi apenas isso, tá, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, essa relação de divisibilidade, tenham compreendido bem essa questão, né, do zero, tá ok? De quando é impossível e quando é indeterminação, né? O que são números primos, o que são números compostos e a decomposição em fatores primos, tá ok? Um grande abraço aí para todos, tá? Tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo. A gente se vê.